Estamos na versão dos seus loucos por futebol americano. Como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo aqui no FA na Veia, Futebol Americano na Veia. E como foi o seu final de semana de Wild Card? Sim, ainda falta hoje, segunda-feira, mas sábado e domingo já se foram. Tá certo que com jogo a menos, porque Buffalo Bills e Steelers foram, vamos dizer assim, adiados por conta da tempestade de neve que aconteceu na cidade de Buffalo, na região do estado de Nova York, e ocorrerá hoje, nessa segunda-feira, às 18h30, horário de Brasília, 17h30 aqui em Rondônia. Você torceu para quem? Se o seu time não estava classificado e você assistiu o Wild Card, você estava torcendo para quem? Ou para quais times? Já vai deixando aí seu comentário. Aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que o vídeo cresça, para que o canal cresça e para que o futebol americano continue crescendo no Brasil. Já fizeram tudo isso? Vamos embora para o vídeo? Solta a vinheta! E vamos por ordem cronológica, começando por Browns e Texans, num jogo que começou muito, mas muito bom. Só que mesmo assim, indo um pouquinho mais devagar do que aquilo que se esperava. É aquela ideia, eu acho que os times estavam se estudando, ataque e defesa estudando um ao outro, para saber o que poderia fazer. E beleza, 5 minutos após o início do jogo, mais ou menos isso daí, o jogo acelerou e se tornou bem mais agitado, com boas jardas conquistadas, com grandes passes tanto de CJ Stroud e também de Joe Flacco. Sim, Joe Flacco começou jogando muito bem, vocês vão entender o porquê. Quem não assistiu o vídeo vai entender o porquê. Terminando aí o primeiro tempo, 24-14 para os Texans. 10 pontos de diferença, 2 posses, não era nada impossível. Só que, querendo ou não, dos dois lados do campo, nós tínhamos um jogo corrido muito fraco, enfraquecido. A defesa de Houston estava superando a defesa de Cleveland, segurando muito melhor o ataque de Joe Flacco do que o contrário. Eles estavam mais eficientes para segurar o ataque de Cleveland. No início do segundo tempo, Houston já recebeu a bola, foi um 3-and-out, e a bola volta para os Browns. Só que aos 6 minutos do terceiro quarto, Joe Flacco lança sua primeira interceptação retornada para touchdown. A primeira pick six do jogo. Quem anotou foi Steven Nelson, cornerback dos Texans. 82 jardas de retorno. Acho que foi pouco, né? Geralmente a gente está acostumado com um pick six ali no campo de defesa do time adversário. Aí a gente faz umas pick six mais curtas. Essa foi de 82 jardas. Foi bom. Só que 2 minutos após a primeira interceptação, Joe Flacco lança mais uma interceptação, também retornada para touchdown. Esta foi anotada por Christian Harris e foi uma pick six de 36 jardas. Essa já bem menor que a primeira, mas 2 falhas grotescas do Joe Flacco, que voltou à sua normalidade. O que vai azedar muito a vida do Cleveland Browns. Olha só, a melhor defesa, ou uma das melhores defesas do campeonato, lógico, como outros comentaristas já falaram, a melhor defesa, principalmente em casa, fora de casa não era tão boa assim, não foi a grande responsável, vamos dizer assim, pelo grande sacode de 45-14 que os Texans tacaram nos Browns. Afinal de contas, só desses 45 pontos, 14 foram da defesa. Foram 2 pick six. Ou seja, a situação não foi tão culpa da defesa assim. Ela tem o nome sujo no cartório nesse jogo? Tem, é óbvio que tem. Mas não foi 100% culpa dela. Afinal de contas, Joe Flacco não cuidou tão bem da bola como deveria cuidar. Depois disso, o jogo já estava praticamente garantido. Mas após novo turnover on downs dos Browns, o Stroud conduziu o time para mais um touchdown, dessa vez com Devin Singletary correndo aí para um touchdown de 19 jardas. Ao final, os reservas entram em campo, isso incluindo o quarterback Davis Mills. Tá humilhando os Browns? Não, o jogo já está ganho, 45-14. Por que eu vou expor os meus titulares a possíveis contusões e tirá-los do próximo jogo, seja ele contra os Chiefs, seja ele contra os Bills ou contra os Steelers? Apesar que eu não sei se eles enfrentam os Steelers, ou é Bills ou é Chiefs. Então, de qualquer forma,
Não é humilhar o Browns, já estava ganho. O Browns poderia fazer mais 14 pontos e não ia adiantar de nada. Então coloca os reservas e vamos embora, porque precisamos garantir a saúde dos nossos titulares, principalmente das principais armas do time, que no caso é CJ Stroud, Nico Collins, Devin Singletary, são garantidos como grandes armas desse ataque. Bom jogo, excelente jogo dos Texans, péssimo jogo dos Browns. Em seguida nós tivemos o jogo entre Dolphins e Chiefs, lá no Arrowhead Stadium, 26-7 para os Chiefs. No quarto jogo mais frio da história da NFL, sensação térmica aí variando entre menos 20 e menos 25 graus, e com uma defesa do Miami que só confirmou aquilo que todo mundo já sabe, e que todo coordenador defensivo deveria saber: não pode ficar mandando blitz contra Mahomes. Tá certo, algumas blitz deram certo, mas foram poucas. Também tá certo que boa parte dos passes errados do Mahomes foram com blitz. Só que muitos desses passes, na verdade 50% dos passes, resultaram em primeiras descidas e idas à red zone. Tá certo também que o ataque dos Chiefs não conseguiu aí concluir várias dessas chegadas à red zone em touchdowns. Foram alguns field goals aí chutados pelo Harry Butker. Mas, porém, todavia, entretanto, o jogo do Mahomes, diferente de outros antes aí do Wild Card, não foi ruim, foi um jogo bom. Tá certo, 50% sob pressão de passes completos, mas não foi um jogo ruim. Novamente contamos com alguns drops, vamos dizer assim, esdrúxulos do ataque. Travis Kelce, pelo menos 4 drops que eram essenciais para primeiras descidas. Mas no final das contas, o ataque dos Dolphins também não conseguiu superar a defesa dos Chiefs. Consequência, nós vimos aí um Tua Tagovailoa que não é capaz de liderar, capitanear com força, com aquele espírito de não desistência, o time a uma reação. Contra times fracos, ou contra por exemplo, um Denver Broncos que estava em cacos naquele período inicial da temporada, 70 pontos foi fácil, mas parece que eles gravaram 70 pontos ali nas costas do Russell Wilson e deixaram de lado o resto da temporada. Não que eles não tiveram bons jogos depois do Denver Broncos, mas é aquela história. Ganharam muito bem de times com campanhas negativas, times mais fracos. E jogaram muito mal, ou relativamente mal, contra times de campanhas mais positivas, ou igualitárias, né? Então era só olhar para a sideline após a saída do ataque dos Dolphins e olhar a cara do Tua Tagovailoa e ver que ele não tinha aquela cara de assim, não, vai dar certo, vamos lá, coloca a bola na minha mão que eu vou conseguir isso daí. Como o Stroud fez algumas vezes pelo Texans. Isso pode complicar a vida econômica do Tua Tagovailoa na hora de renovar seu contrato. Sim, é esse ano. O time vai ficar com ele? Provavelmente sim. Não temos assim grandes escolhas melhores que Tua Tagovailoa. Tem o Kirk Cousins. Só que o Kirk Cousins está vindo de lesão no tendão de Aquiles. Como que vai ser a próxima temporada dele? Se ele não renovar com o Minnesota Vikings. Tem essa também. Tem um monte de situações aí que vão, na minha opinião, sim, lógico, eu vi isso daí também em alguns outros vídeos aqui na internet, mas eu concordo com essa opinião, de que vai ser muito mais fácil o Tua ficar para um contrato que não seja tão exorbitante financeiramente falando, porque ele não está mostrando ser digno de ganhar mais de 40, 45 milhões por temporada, do que eles conseguirem um outro quarterback que seja melhor do que Tua Tagovailoa nessa free agency. Talvez numa subida arriscada aí dentro do draft para conseguir um nome mais forte, mas aí precisaria gastar muito para conseguir um Drake May ou um Caleb Williams, que aliás eu acho que cairia bem lá em Miami, mas aí é outra conversa para outro vídeo. Para você ter uma ideia como foi o desempenho dos dois quarterbacks dentro do jogo. Patrick Mahomes teve aí 23 passes completos de 41 tentados, 262 jardas e um touchdown. A defesa dos Chiefs
não deixou o Tua jogar. Tanto é que a terceira descida convertida pelo time do Miami só veio no minuto 9 do último quarto. Foram aí basicamente 3 quartos e meio sem conseguir a conversão de uma terceira descida. Tamanha era a pressão em cima do Tua Tagovailoa e tamanha a incapacidade do quarterback do Miami de levar esse time para frente. A posse de bola foi descomunal até o quarto, mais de 30 minutos para os Chiefs. Foi no final aí 34-26. Mesmo assim, muito tempo de diferença, um domínio do ataque dos Chiefs que vai cansando a defesa dos Dolphins. Tua teve números aí, na minha opinião, pífios para o que se espera dele, ou para o que se esperava dele como quarterback. Foram 20 passes completos de 39, 199 jardas, um touchdown e uma interceptação. E parte desses números só foram conseguidos no garbage time. Por isso que é mais ilusório, foram números ruins. E nesse jogo, com sensação térmica de menos 22, menos 25 graus, os golfinhos foram congelados lá na tundra de Kansas City. Quem se deu melhor foi justamente o time que já está habituado a esse frio. E mais uma vez, o Miami Dolphins deixa de vencer um jogo de pós-temporada. Faz décadas que eles não vencem um, hein? Tá difícil. Packers e Cowboys, primeiro jogo do domingo. Uma senhora lavada do time de Green Bay. Foi algo assim que não era... Uma vitória dos Packers não era algo de se duvidar. Só que não se esperava também uma doutrinação tamanha do quarterback novato. É o terceiro ano dele, mas é o primeiro como titular. Sobre um time mais experiente, com uma defesa considerada aí muito boa, que não conseguiu segurar nem o ataque corrido. Tá certo, num primeiro momento conseguiu segurar melhor, mas não conseguiu travar em momentos específicos e essenciais o jogo corrido dos Packers, e o que deu a chance do Jordan Love fazer uso do seu forte braço com excelentes bolas de média e longa distância para seus wide receivers. Aliás, com muitos ganhos também pós-recepção, o que é uma senhora vantagem para um ataque. Não basta apenas jardas de scrimmage, tem que ter jardas pós-recepção também, isso é importante. Só que não se deixe enganar pelos números totais do jogo. Por quê? Foi um jogo de 48-32, 32 pontos, são números bons para o time que perdeu. Porém, os números do ataque como um todo, aí Dak Prescott incluso, foram meio que fakes, foram ilusórios. Por quê? O jogo chegou aos 10 minutos finais, ou seja, lá no minuto 10 do quarto, com um placar de 48-16 para os Packers. Lavada. E aí o time relaxa, entra no garbage time, coloca os reservas na defesa, coloca os reservas no ataque, não conseguem longas campanhas para fazer o relógio rodar com eficiência, tomam 16 pontos, colocam o Jordan Love de novo, porque ficou arriscado aí, né? 48-32, vai que... Mesmo assim, não foi suficiente para o Dallas Cowboys conseguir ao menos encostar mais no placar. Enquanto o Jordan Love teve aí 16 passes completos de 21, poucos passes, sim, mas 272 jardas, 3 touchdowns aéreos, mais 3 touchdowns terrestres de Aaron Jones. Olha como o jogo terrestre bem encaminhado facilita a vida do jogo aéreo. Foram 415 jardas totais, 272 aéreas e 143 jardas terrestres. No lado dos Cowboys, Prescott teve aí 41 passes completos de 60 tentados, 403 jardas e 3 touchdowns. Só que 2 interceptações, uma delas retornada para touchdown, que foi interceptada por Darnell Savage. Foram 510 jardas totais, 387 aéreas e 123 terrestres. Só que, como eu disse, a maioria desses números vieram no garbage time. E, para se ter uma ideia, foram 123 jardas corridas dos Cowboys. Não foi tão ruim. Sim, no garbage time, antes disso, estava menos de 60. Forçando o Dak Prescott a lançar 60 passes e completar só 41 deles. Quando você tem que contar muito com o jogo aéreo, fica mais fácil marcar. E aí a situação degringola para quem
para quem não tem um quarterback que sob pressão gigantesca não consegue desenvolver, que é o caso do Prescott. Agora os Packers já estão garantidos no Divisional Round e vão enfrentar o 49ers lá em Santa Clara. Jogão, hein? Preocupante para o torcedor. Lógico, confiante. Nós temos um histórico bom contra os Packers em playoffs. Só que já é uma outra situação. Mudou o quarterback, o ânimo do time hoje é outro. Então, vai ser um jogo difícil? Com certeza. Aaron Jones está saudável. O Jordan Love está matando a pau aí. Mas esse aí vai ficar para análise dos jogos do Divisional Round lá para quinta, sexta-feira. Por enquanto vamos ficar que é apenas um jogo difícil e vamos ter que nos superar para vencer o time de Green Bay. O último jogo do domingo, Sunday Night Football, ficou a cargo de Rams e Lions jogando lá em Detroit pela primeira vez em 30 anos, garantindo a primeira vitória dos Lions em playoffs em 32 anos. Há 32 anos os Lions não venciam em playoffs e há 30 anos não jogavam um playoff em casa. E é a primeira vez, inclusive, que o Ford Field recebeu o jogo de playoffs. E essa vitória vai garantir um novo jogo de playoffs para o Ford Field, porque eles vão enfrentar aí ou o Chiefs, que classificou num seed abaixo dos Lions, ou os Bills, que também classificaram com seed abaixo dos Lions. Não importa quem venha, vai ser lá no Ford Field, o que é uma vantagem, porque a torcida vai estar ali massacrando, a torcida está empolvorosa. E que jogo legal de assistir! 23-24, não foi um jogo tão explosivo em pontos. No primeiro tempo foi. O primeiro tempo foi muito mais explosivo em pontos. No segundo tempo já foi um período assim um pouco mais cauteloso do time dos Lions, o que quase prejudicou, porque quase empataram. Por 1 ponto não teve empate, por 2 pontos não teve a vitória. Matthew Stafford teve aí 25 passes de 36, 367 jardas e 2 touchdowns, um ataque com 425 jardas totais e apenas 68 jardas corridas. Dificultou. O Stafford ainda sofreu pra caramba, teve um lançamento dele que foi perfeito, foi bem recebido, mas ele bateu com a mão no capacete do defensor adversário, machucando um pouco aqui a sua mão, mas não impediu de voltá-lo. Ele ainda sofreu pancada na costela. A suspeita de ter sofrido uma concussão, mas ele passou no protocolo e voltou para o jogo. Ele sofreu para ficar ali com o time. Mesmo assim, não lançou interceptação. Porém, todavia, entretanto, na Red Zone eles não conseguiram finalizar as suas campanhas, levando o time aí a não conseguir pontos suficientes para vencer os Lions lá em Detroit. O destaque do ataque de Los Angeles foi, obviamente, Puka Nacua, com 9 recepções, 182 jardas, 1 touchdown. E com isso ele quebrou o recorde de jardas recebidas para um novato em um jogo de playoffs. Ele passou de DK Metcalf, que tinha 160 e poucas jardas. Ele estourou aí com quase 20 jardas a mais que DK Metcalf. Jared Goff já foi um pouco diferente do Matthew Stafford, foi quase perfeito no seu jogo. 22 passes completos de 27 tentados, 277 jardas e 1 touchdown. O ataque teve total aí de 334 jardas, apenas 79 terrestres, mas as jardas terrestres foram precisas. Elas foram precisas. E dentro dessa pequena jardagem, se é que existe a palavra, terrestre, 2 touchdowns, sendo um de Montgomery e outro do Gibbs, foram por terra. Ou seja, foram 3 touchdowns contra 2 dos Rams. 1 touchdown a mais. Os Rams chutaram mais field goals. Só que field goal vale 3 pontos. Touchdown vale 6 mais 1, ou 6 mais 2, dependendo da escolha, se for o extra point ou a conversão de 2 pontos. E os Lions souberam administrar muito mais o seu tempo, muito mais o ataque e também a defesa. Pressionaram o Stafford muito bem. Tá certo que ele foi menos sacado ou com menos perdas de jardas em sacks do que o Jared Goff. Mesmo assim, o Goff não se abalou, conseguiu conduzir muito bem o ataque do time de Detroit e eles estão no Divisional Round. Só falta saber contra quem será o jogo e tudo depende hoje do jogo de Steelers e Bills. E você, o que espera para os jogos de hoje? Eu ainda acho que os Bills vencem, eu ainda acho que os Buccaneers vencem os Eagles. Mas aí é só palpite.
Quem não assistiu, quem não viu, assista lá os palpites que eu lancei na quinta-feira. Tá aqui no YouTube. É só você ir lá no canal, se inscrever e assistir os vídeos anteriores. A gente fica por aqui. Amanhã tem mais vídeos falando sobre os outros 2 jogos dessa segunda-feira. A gente fica por aqui. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!